Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra sem número, próximo à antiga caixa d'água. Apresenta o programa Pedra Angular. Se todos os oceanos fossem tinta e o céu fosse um pergaminho e cada haste na terra fosse uma pena e cada homem um escritor profissional, para descrever o amor de Deus nas alturas, se esvaziariam e se secariam o oceano. Nem poderiam os rolos de pergaminhos contê-lo todo, ainda que estendido por todo o céu. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você. O poeta declarou bem, através deste poema que eu acabei de recitar para você, o que é o amor de Deus. Eu amo porque Ele primeiro me amou e comprou a minha redenção no madeiro do Calvário. Ali, no madeiro do Calvário, Ele pagou o preço. Tetelestai, está consumado. Eu paguei a dívida, eu paguei o preço. Vocês não devem mais nada ao diabo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, você tem a chance agora de ter salvação, libertação, cura, redenção. Basta aceitá-lo. Tudo que ele fez por você foi por amor. E você recusa, você rejeita este amor tão grande. O amor com que nos amou, entregando seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Muito bem, nós vamos continuar aqui a nossa série. E nós estamos no livro de Shemot. E nós paramos no versículo 11 do capítulo 12, quando fala que eles deveriam comer com lombos cingidos e vossas sandálias nos pés e vossos cajados nas mãos, e comereis com pressa, porque a Páscoa é a libertação, é a passagem do cativeiro para a libertação, é a passagem do cativeiro do Egito para rumo em direção à terra prometida. É Páscoa. E hoje a Páscoa é quem? Cristo. Ele é o teu único meio de escape, de libertação. Se você quer sair do Egito, deste mundo pecaminoso, e viver uma vida para Ele, Ele está pronto a te libertar agora. E aí ele disse: porque passareis por toda a terra do Egito nesta noite, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto do homem como do animal, e contra todos os deuses do Egito executarei o juízo. Eu sou Yud Rei Vav Rei. Então veja só, Yud Rei Vav Rei. Ele disse: esta noite eu vou ferir todos os primogênitos do Egito. A praga da morte iria chegar. Aonde? No Egito. Mas em Israel, esta praga não iria chegar na tenda do povo de Israel. Por quê? Porque o sangue estava aplicado nos umbrais das portas. E vendo o sangue, a morte não podia entrar.
A morte não pode entrar numa alma que tem o sangue de Cristo. Esta alma é eterna. E aí ele disse: o sangue vos será por sinal sobre as casas em que estiverdes. E quando eu vir o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue vos será por sinal. Ao ver o sangue, eu não vou entrar nesta casa. A morte não vai entrar nesta casa. Eu passarei. Quando eu ver o sangue, passarei sobre vós, e a praga não estará sobre vós. A praga da morte dos primogênitos não estará sobre vós. Esta praga, a morte, não chegará à tenda daqueles que têm o sangue de Cristo. Isto é o resumo de tudo. Aplique o sangue em tua vida, que você não verá a morte eterna. Não passará pela segunda morte, porque a primeira todos nós vamos passar, mas a segunda morte é a morte da alma. É a aniquilação da alma. Você nunca mais existirá. Então a tua chance é aplicar o sangue. Veja que não estou aqui para apresentar uma igreja ou uma placa, porque tem muitos charlatões, muitos homens enganadores que estão enganando o povo, dizendo assim: placa de igreja não salva ninguém. Todos nós sabemos disto. Para quê? Para que mantenha as pessoas dentro da sua igreja, como o faraó quis manter o povo no Egito. Eles querem manter o povo na sua igreja. Não ensinam a verdade para o povo, mas querem manter o povo aí. E o lema é este: placa de igreja não salva ninguém. O lema deles é esse. Todos nós sabemos disto. Nós não apresentamos placa de igreja, apresentamos Cristo, apresentamos a palavra, apresentamos a vida eterna, apresentamos de que o único meio de você se livrar da morte é aplicando o sangue. Veja, se o sangue não estiver lá, o juízo vai cair em você. Eu executarei juízo no Egito. Se o sangue não estiver lá, você é igual a um egípcio. Não muda nada. A diferença é que o sangue tem que estar lá. E quando eu falo sangue, não é propriamente a química, mas a vida que estava no sangue. A vida que estava em Cristo. Quem era esta vida? O Espírito Santo que pousa sobre o adorador. Então esta vida estando lá, a praga da morte não entra. Mas se não estiver, você é igual a qualquer egípcio. Não muda nada. Vamos lá, seguindo em frente aqui na nossa lição maravilhosa. Então veja só, uma lição tremenda e maravilhosa. Este dia vos será por memorial, e farei dele uma festa ao Senhor por todas as vossas gerações. Farei dele uma festa por ordenança eterna. Então, este dia será por memorial. É memorial em Israel este dia. E para nós, qual é este memorial hoje? Aquele dia no Calvário. Esse é o maior memorial que temos, que a igreja pode ter. Aquele dia no Calvário. Foi ali onde está a nossa libertação, ali está a nossa passagem da morte para a vida, através do Calvário. Aquele dia no Calvário foi o maior de todos os dias, é o maior memorial. Ali ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por nós e pediu para que nós lembrássemos disto na ceia. Ele nos pediu: fazei isto em memória de mim. Então quando ele diz, será como memorial de ordenança eterna, enquanto estivermos aqui, nós vamos se lembrar daquele memorial. E a lembrança todo o tempo que Cristo é a nossa Páscoa. Ali no Calvário, ele se sacrificou por nós. Então, é uma lembrança maravilhosa.
É uma lembrança maravilhosa. Durante 7 dias comereis pão sem fermento, até no primeiro dia tirareis fermento das vossas casas, porque todo aquele que comer pão com fermento, do primeiro ao 7º dia, esta alma será cortada de Israel. Vamos ver aqui um ponto primordial. Vamos ver aqui um ponto primordial maravilhoso. 7 dias, ele disse, 7 dias comereis pão sem fermento. No primeiro dia tirareis os vossos fermentos das vossas casas, pois todo aquele que comer pão com fermento, do primeiro ao 7º dia, esta alma será cortada de Israel. O dia da festa dos pães asmos, no 14º dia no entardecer, que já era o 15º para Israel, até o 21º dia no entardecer, que já era o 22º dia. Então nós podemos dizer que seja de 15 a 22, 7 dias, não podia haver fermento em nenhuma casa. E todo homem que fosse encontrado com alguma coisa fermentada seria morto. Essa alma seria cortada de Israel. Veja, no dia da festa dos pães asmos, no primeiro dia da festa dos pães asmos, Jesus pegou o pão, tendo dado graças, o partiu, disse: tomai e comei. Observe, no dia da festa dos pães asmos, ele estava celebrando a ceia com pão sem fermento, porque não podia haver fermento em Israel por 7 dias, e qualquer pessoa que fosse encontrado fermento em sua casa, ele seria eliminado. Será possível que vocês que nos ouvem, a ceia é com pão asmo, vinho puro e lava-pés? Qualquer que usasse fermento naquele dia seria eliminado. Durante esses 7 dias não podia haver fermento em Israel. Não podia. Durante a ceia do Senhor, que a gente celebra com pão asmo, vinho puro e lava-pés, não pode haver fermento. Bom, depois que passa aqueles 7 dias em Israel, eles poderiam comer fermento. Mas naqueles 7 dias não podia ser encontrado em nenhuma casa fermento. Então a ceia do Senhor, ela deve ser celebrada com pão asmo, vinho puro e lava-pés. Não pode haver fermento. Se houver fermento, aquela alma será eliminada. Aqui a Bíblia diz: da congregação, será cortada de Israel. Estas igrejas denominacionais foram cortadas da economia de Deus porque elas praticam aquilo que é contrário. Jesus disse, a palavra diz assim, eles fazem o contrário, então eles são eliminados da economia de Deus. São desobedientes, não obedecem à palavra, então são cortados. Isto é a realidade do assunto. Isto é o assunto verdadeiro. Então, ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés. Venha participar, venha ser batizado da forma correta em nome do Senhor Jesus Cristo e participar de uma verdadeira ceia, porque você nunca tomou uma ceia. Amigo denominacional, batista, assembleiano, congregacional, adventista, o que for, venha, que eu vou te batizar. Venha congregar no lugar correto. Eu vou te batizar e nós vamos celebrar uma ceia de verdade. Pão asmo, vinho puro e lava-pés. Se você está tomando a ceia com pão fermentado, saiba que você foi cortado da economia de Deus, porque isto é desobediência à palavra. Aí olha só, como é maravilhoso. E no primeiro dia haverá santa convocação, e no 7º dia haverá santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles.
exceto aquilo que todo homem precisar comer. Só isto poderá ser feito por vós. Santas convocações. Agora, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque nós vamos fazer um programa específico sobre Santa Convocação. No primeiro dia da festa dos Pães Asmos, havia uma Santa Convocação. No último dia também havia uma Santa Convocação. O profeta William Branham, ele classificou a festa dos Pães Asmos, os 7 dias, como as 7 eras da igreja. Agora, na primeira era houve Santa Convocação. Sim. Na primeira era você sabe que foi a descida do Espírito Santo. Na primeira era houve um profeta que colocou as coisas em ordem, que foi o apóstolo Paulo. Na primeira era havia um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Na primeira era havia a palavra original, a palavra completa, a palavra pura. Ali, no primeiro dia da festa dos Pães Asmos, havia Santa Convocação. Na primeira era, Santa Convocação para o correto. Na última era também teria que ser como a primeira, porque como havia a Santa Convocação no primeiro dia da festa dos Pães Asmos, havia também Santa Convocação no último dia. Nós estamos na última era. Deus teria que ter um profeta para tocar a sua trombeta, anunciando a boa notícia, anunciando o Evangelho de Cristo. E isto seria uma santa convocação para preparar o povo para o encerramento. Santa convocação no começo, para juntar o povo. Santa convocação no final, para o encerramento. Última era, Deus trouxe um profeta, William Marion Branham. Para quê? Para santa convocação, para convocar seu povo para a palavra, nos trazendo de volta a palavra original, como os apóstolos, nossos pais, nos legaram. Batismo correto, ceia correta, mulher nas posições corretas. Paulo disse que as mulheres teriam que ficar caladas na igreja, o William Branham disse o mesmo. Paulo disse que as mulheres não deviam cortar o cabelo, o William Branham disse o mesmo. Paulo disse que existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não existe uma trindade, o William Branham disse o mesmo. Santa Convocação. Os 7 dias da festa dos Pães Asmos é uma figura das 7 eras da igreja. Só que no primeiro dia havia Santa Convocação e no 7º dia havia Santa Convocação. No último, também nas 7 eras da igreja foi desta forma. No primeiro dia, a palavra original, inadulterada, pura. Na primeira era. Na última era também, a palavra inadulterada, pura. Na primeira era, um profeta para colocar as coisas em ordem. Porque um profeta é o porta-voz de Deus, é aquele que fica entre Deus e o homem. É aquele que transmite a mensagem de Deus. E Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Na última era também teria que ter um profeta para revelar os segredos de Deus, para fazer uma santa convocação, para convocar o povo, para trazer-nos de volta a palavra original, a palavra completa, a palavra inadulterada. Olha como a figura é maravilhosa. Maravilhosa. A figura que nós temos aqui, ela é simplesmente maravilhosa. Nenhum tipo de trabalho fareis, exceto o que for para comer, exceto que esteja relacionado com o Evangelho. Mas nenhum tipo de trabalho fareis, ou seja, porque é descanso. Você encontra o descanso em Cristo na palavra. É 7º, é sábado, é descanso. O sábado hoje é Cristo, é o descanso para as nossas almas. Como a figura é tremenda.
Então ele diz, no primeiro dia haverá santa convocação e no sétimo dia haverá santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisa para comer. Só isto poderá ser feito. Faça o que estiver relacionado com o evangelho para comer, para se alimentar, faça. Mas o que estiver relacionado com trabalhos, eu digo assim, trabalhos que você acha que pode fazer por si próprio para adquirir a salvação, não. Descanse, porque você encontra o descanso em Cristo. Shalom. Portanto, ele continua dizendo para nós, seguindo aqui no versículo 17: observareis a festa dos pães sem fermento, porque neste mesmo dia eu tirei os vossos exércitos da terra do Egito. Por isso, observareis este dia nas vossas gerações por ordenança eterna. Observe este dia. Vamos trazer a lembrança. A lembrança de quê? Daquele dia no Calvário, para nós, a noiva. De quem? Cristo, nossa Páscoa, se sacrificou por nós. Ali naquele dia no Calvário, quando eu aceitei, Ele me resgatou. Então isto fica como uma lembrança eterna. Uma lembrança que eu tenho enquanto estiver aqui do que Ele fez por mim, lá na cruz do Calvário. No primeiro dia, no 14º dia do mês, à tarde, comereis pão sem fermento, até o 21º dia do mesmo mês à tarde. Olha só, 14º à tarde já era o 15º. 21º à tarde já era o 22º. Então, de 15 a 22. Comereis pão sem fermento. 7 dias não se achará fermento em vossas casas, porque todo aquele que comer o que estiver levedado, esta alma será cortada da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nascido na terra. Qualquer que comer levedado será eliminado. Então nós temos denominações e mais denominações, celebrando ceia com pão asmo, com pão fermentado. Mas nós celebramos a ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés. E o que fosse encontrado levedura ali, qualquer levedado, fermento é símbolo de hipocrisia, de pecado. Não pode ser encontrado isso em vós. A razão por que eles celebram a ceia com pão fermentado é porque estão cheios de pecado. Então seria o quê? Cortado da congregação, seja estrangeiro ou nascido na terra. Você pode ser o que for. Desobediência à palavra faz Deus cortar você da economia dele, faz Deus cortar você do seu povo. Você pode ser grande, você pode ser o que for. Desobedecer a palavra, você será cortado. Então, não comereis nada levedado em vossas habitações. Comereis pão sem fermento. Sem fermento. Cristo diz, isto é o meu corpo que será partido por vós. Cristo, aquele corpo dele é sem pecado. O corpo de Cristo hoje na terra é a sua noiva. A sua noiva, ela é sem pecado. Não pode haver fermento nela. Então Moisés chamou todos os anciões de Israel e lhe disse, escolhei e tomai um cordeiro segundo as vossas famílias e matai a Páscoa. E tomareis um molho de sopo e molhareis no sangue que está na bacia e passareis na vega, nas 2 obreiras da porta, com o sangue que está na bacia. E nenhum de vós sairá pela porta de sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando ele vir o sangue na vega e nas 2 obreiras, o Senhor passará sobre a porta. E não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Quer ser livre do destruidor? Aplique o sangue em tua vida. Aplique o sangue de Cristo. Quando ele vir o sangue, passará a Páscoa, quer dizer, passagem. Ele passa por cima e não entra naquela casa. Aplica o sangue de Cristo em tua vida, que a morte não entrará na tua alma. Que coisa maravilhosa.
O destruidor não entrará em vossas casas para vos ferir. Fique livre do destruidor em todos os aspectos. E observareis isto por ordenança para ti e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando estiverdes na terra que o Senhor vos dará, segundo o que ele prometeu, que guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: o que queres dizer com este culto? Que direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. E o povo curvou a cabeça e adorou. Seria o quê? Uma lembrança. Lembrança maravilhosa de que ele tirou o povo do cativeiro, da escravidão. E a morte não entrou na casa para matar os primogênitos de Israel. Nada de Israel foi tocado. E hoje nós estamos trazendo essa lembrança. Aquele dia no Calvário, esta é a nossa Páscoa, esta é a nossa lembrança de que Ele nos tirou do cativeiro, da escravidão, do Egito, do mundo, do pecado, para a libertação. Isto é tremendo. E os filhos de Israel foram e fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés e Arão, e assim fizeram. Faça conforme o Senhor ordenou a um profeta. Deus falou com Moisés e Arão. Eles falaram para o povo cumpriu os requisitos daquilo que um profeta falou, porque um profeta é a boca de Deus, recebe de Deus e transmite ao homem. Deus enviou um profeta. Ele recebeu esta mensagem. A fé para o rapto está nas mensagens. Ele recebeu esta mensagem de Deus e nos transmitiu a palavra revelada. Quantas coisas foram desvendadas? Desde a semente da serpente, batismo, ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés. O que é a nossa alma? O homem tem uma natureza tríplice. Corpo, espírito e alma nos revelou. O que é fé nos mostrou o que é fé. Nos mostrou o que é amor. Nos mostrou como devemos se comportar. E tantas outras coisas que não dá para enumerar. Esse profeta veio e falou para nós aquilo que o Senhor falou para ele. E aí, os filhos de Israel fizeram como Arão e Moisés disseram. Como o Senhor havia dito a Arão e a Moisés, eles fizeram. E nós vamos fazer como o Senhor disse ao profeta. Porque hoje nós temos a Bíblia revelada. Que Deus te abençoe e te ajude. Fica na paz do Senhor. Eu não tenho mais tempo para continuar, mas nós vamos continuar aqui versículo por versículo. E nós vamos concluir aqui o capítulo 12 de Êxodo, que é um capítulo maravilhoso. Mas aqueles que estão conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, que vão assistir pelo nosso canal, aplique o sangue de Cristo em tua vida para que a morte não entre na tua alma. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Você é o meu convidado especial. Nosso WhatsApp para contato é 83 Paraíba 981 25 19 62. Faça sua pergunta, peça sua oração, nós estamos à sua inteira disposição para te ajudar. E se você realmente quer ser batizado da forma correta e celebrar uma ceia da forma correta, vem estar conosco. Venha estar conosco, eu te batizarei e você celebrará, você vai tomar uma ceia de verdade. Fique na paz do Senhor, que Deus te ajude, te abençoe, te fortaleça e abra o teu entendimento para compreender as Escrituras. Shalom. Senhor, nunca deixe faltar azeite em minha vida, para que eu possa ter luz, para brilhar neste mundo de trevas. Shalom.